Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar a vida do Marcão diante de Ti nesse momento. Te pedindo, Senhor, que a Tua unção venha sobre ele agora. E, Senhor, ele seja impactado pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor. Que ele seja um oráculo do Senhor, um arauto, Senhor, que irá ministrar aquilo que vem do Teu coração. E encontre em nossos corações, Senhor, uma disposição de ouvir tudo que Tu tens para falar conosco nessa manhã. Então, venha inspirar o coração do Marcão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria dar continuidade àquilo que a gente bateu um papo aqui domingo passado rápido, porque a minha intenção daquilo que eu expus aqui era alcançar, na realidade, aquelas pessoas que não conheciam Jesus, né? Uma vez que esse domingo que passou, ele foi um domingo onde nós tínhamos assim um enfoque, específico justamente porque era uma festividade para não só a igreja, mas também para pessoas que não conheciam Jesus, fazendo parte da comunidade, principalmente comunidade local, né? Comunidade que eu estou me referindo né, a nossa localidade aqui de Santíssimo e adjacência. Então, eu queria hoje falar do tema mais voltado para a igreja. Por quê? Porque eu comecei falando domingo passado sobre o ministério de Jesus, que Jesus ele teve uma ação inicial na sua vida, teve um ocorrido na sua vida, que Jesus deixou claro a sua missão. Entende? Ele enfocou bem a sua missão, baseado num texto do livro de Isaías. E eu queria ler com vocês. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 4. Quem esteve aqui domingo passado pela manhã, né? Vamos rever o texto com relação a isso. Lucas capítulo 4, versículo 14. Diz a palavra de Deus o seguinte: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e para a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. João 8, 31 e 32, eu vou ler com vocês também. João 8, 31 e 32 diz o seguinte: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade o que é que vai fazer? Vos libertará. Então Jesus estava falando a pessoas que tinham crido nele, já não eram mais incrédulos, não eram pessoas que não conheciam mais, né, a proclamação do evangelho do reino de Deus, porque Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, tá certo? Então, ali alguns judeus, ouvindo a palavra do Senhor, a pregação do evangelho do reino, creram nele. Bom, a gente pode supor, né, sem uma atenção melhor da Escritura, que toda pessoa que recebeu Jesus já está livre de todo o cativeiro, já está liberta de todas as coisas. Mas veja o que diz a Escritura. Jesus diz:
se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tudo bem. Quem permanece na palavra é discípulo. Não adianta a pessoa receber Jesus e não permanecer na palavra. Isso acontece com muita gente. A parábola do semeador diz que tem gente que recebe a palavra e a palavra cai no seu coração, vamos dizer assim, né? Cai, mas é ali, aquele coração, aquela vida é um solo rochoso. O que acontece? A semente cai, começa a germinar. Muita gente recebe a palavra começa a germinar na vida dela, ela começa a dar testemunho e tudo. Mas diz a Escritura que quando vem a perseguição, por causa do Evangelho, a pessoa então deixa aquela palavra. E aquela palavra que foi semeada, que já estava começando, né, a brotar, a palavra, ela não continua a sua ação e morre. Então você vê a pessoa muitas vezes voltando, né? A pessoa se desviando do Evangelho. Né? A palavra do semeador também diz que tem semente, que é a palavra de Deus, cai no meio de espinhos. E diz que ela cresce. A Bíblia não diz que a palavra não cresce ali, mas cresce no meio de espinhos. Cuidados do mundo, enfim, os cuidados da vida, né? E aí não frutifica. Aí você vê muita gente no meio da igreja sem fruto. Por que não tem fruto? Porque essa palavra que a pessoa recebeu, a semente do Evangelho, ela está misturada. Então, você tem poucas pessoas, na realidade, na igreja, que frutificam, dão fruto, ganham vidas, ganham alma, trabalham, se envolvem, crescem no ministério. Você vê, são poucas. Né? Você avalia a tua vida. Em que lado você está? Está frutificando ou está sendo só ouvinte? Entende? Porque a gente entende a vida humana, é muito claro a gente entender. Né? Nós geramos uma criança, apresentamos aqui agora uma criança. O que vai acontecer com essa criança normalmente? Ela vai crescer, não é assim? Ela vai casar-se, ela vai ter outros filhos, outro filho, vai criar esse filho, daqui a pouco esse filho cresce também, né? E gera novamente. Então, essa é a vida humana. Agora, a vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã, a gente nasce em Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador, e a gente começa a crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, a gente se enche do Espírito Santo e se entrega para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Tá certo? A gente não fica em casa simplesmente vendo televisão, só indo para o trabalho, voltar, agente secreto de Deus, que ninguém sabe que é cristão, ou sabe, a pessoa dá mau testemunho. Entende? Não é, a vida cristã não é assim. A vida cristã, quando a pessoa está cheia de Jesus, está cheia de Deus, está cheia de Espírito Santo, quando a pessoa está assim, ela frutifica, ela ganha vida, ela prega o Evangelho. Pode até passar a vida toda e não ganhar, mas ela prega a vontade. Ela, na realidade, ela cuida de outros mais novos. Então, às vezes, você vê uma pessoa que nasce no Evangelho, passa 10, 20 anos, não cuida de uma pessoa, não tem um discípulo, não trabalha. Isso está totalmente fora da normalidade cristã. Está fora da normalidade cristã. Né? Nós podemos ser católicos, evangélicos, podemos ser isso aí, mas o que é exigido de alguém que vive, né, uma vida religiosa? O que é exigido é que ela vá às reuniões, que ela participe de alguma forma, né, se puder, com as despesas. E o que mais? Mais nada. Né?
Normalmente os líderes ficam muito satisfeitos de olhar, ver o irmão sentadinho ali, pô, fulano está aí, que bom e tal. Mas não é só isso, não é isso que Cristo deseja. Cristo quer muito mais de nós. Cristo quer muito mais de mim, muito mais de você. Você precisa trazer o reino de Deus e implantar o reino de Deus e levar o reino de Deus à vida de outras pessoas e ajudar essas pessoas a conhecerem e a viverem o reino de Deus na medida que você vive. Então, essa é a vontade do Senhor. Entende, irmãos? Então, com esse entendimento, a gente vê também que muitas das pessoas que, na realidade, recebem o Senhor, eles precisam ser libertas. Ué, irmão, crente precisa de libertação, o diabo já não foi. Depende. Tem gente que o diabo já foi e já voltou. Não é? Eu sempre gosto de citar alguns textos para lembrar os irmãos. Quando Jesus fala do valente. O valente está no lugar, daqui a pouco vem um mais valente, remove aquele valente, limpa a casa, adorna a casa, mas diz a palavra que passa um tempo, a casa está vazia de novo. Aí o que é que acontece? Aquele valente que tinha saído faz o quê? Ele volta, gente. Ele volta. A gente pode ter experimentado coisas grandiosas de Deus, mas se a nossa casa estiver suja, se nós estivermos vivendo em pecado, porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e diz a Escritura que como manter a casa limpa é pela santificação. O que é santificação? É a tua vida diária ali diante do Senhor, buscando ser semelhante a Jesus. É você estar longe do pecado. Mas, irmão, a gente é pecador, tem que pecar. Não tem, não. Depende de como você se enche do Espírito Santo. E se você pecar, você tem um advogado. Ele está do teu lado. Ele quer te ajudar, mas você tem que fazer a tua parte. Qual é? Confessar os teus pecados. Confessa e deixa, busca se arrepender. Isso é o processo de santificação, quer dizer, é tornar-se santo constantemente. Agora, quem não anda no processo de santificação, o que é que diz a palavra? Sem santificação, o que é que tem? Ninguém verá o Senhor. Não é isso que diz a palavra? Sem santificação, ninguém. Por quê? Sem santificação, está tirando o valente, que é o Espírito Santo, que entrou na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não é assim? Quando a gente faz a entrega, os nossos pecados são perdoados. Os pecados, todos eles, a nossa vida de pecado e o nosso ser, que tem prazer do pecado ali, na realidade, ele fica, está tudo liberado. Né? É como se nós estivéssemos entrando em um novo país, mas a gente vai viver nesse novo país, que no caso não é um reino. Nós vamos viver no reino, mas no reino a gente pode pecar, podemos pecar. Não devemos, mas podemos pecar. Agora, se eu pecar, fica tudo bem? Não, eu tenho que largar o pecado. Como eu largo o pecado? É como a palavra de Deus diz. Se confessarmos os nossos, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele arranca os pecados novamente, aqueles que entraram novos. Ele tira, tá certo? Para nos purificar dos pecados. Então, queridos, é um processo. Só que, na realidade, o que acontece? A gente vê muitos irmãos, embora ouça com o ouvido, mas, na realidade, a coisa não entra no coração. Então, qual é o nosso desejo? É estar sempre lembrando os irmãos, porque pode ter irmãos aqui que pensam que está bem com Deus. Não está. Pensa que está livre da ação do diabo. Não está. Pensa que está totalmente liberto. Não está. Então, queridos, ser cristão é isso. Ah, mas na igreja tal...
Cara, não interessa isso, irmão. O que interessa é o que a palavra diz. Essa é a nossa regra de fé e prática. Não é religião tal, não é igreja tal, não é ministério tal. É isso aqui que vale. Examinai as escrituras. Por quê? O que Jesus falou? Examinai as. Por quê? Porque são elas que de mim testificam. E o que mais que Jesus falou? Vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá certo? Então, queridos, é só uma lembrança, entende? Para a gente não cair numa religião cristã. Nós devemos buscar uma coisa. Jesus fala de discípulos. Ele diz aqui, ó, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer na palavra. E se não permanecer? Será que verdadeiramente serão discípulos do Senhor? A gente está aqui, ó, homens de verdade. Tem homem de verdade, tem homem de mentirinha. E hoje tem mais ainda homens de mentirinha. A coisa está se multiplicando cada vez mais. Infelizmente. Por quê, irmão? Porque estamos no fim dos tempos. Então você não pode achar que as coisas que estão acontecendo são normais segundo o reino de Deus. Não são. A gente tem que ir para a palavra, ser zeloso com a Escritura, ser radical com aquilo que Deus diz para sermos radicais. Entende? Em amor. Entendendo a palavra, buscando viver a palavra. Então, Jesus, na realidade, ele diz que conhecereis a verdade. Mas o que é verdade? A Bíblia diz, a tua palavra é a... Eu não estou nem buscando a gente ler para não ficar extenso, mas eu sei que vocês estão acostumados a ouvir isso. A tua palavra, então a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Mas ele disse, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. É Ele. Então é a palavra de Deus e Jesus. É a verdade. Entende? Então, se você conhece a palavra de Deus e se conhece Jesus, porque é diferente. Você pode conhecer a palavra de Deus e não conhecer Jesus, tá certo? Tem gente que é teólogo, faz curso de teologia, faculdade dá curso de teologia. Entende? E não são cristãos. Muitos ali não são cristãos. Mas são teólogos. Dão aula de Bíblia. Mas dão aula de quê? Da letra da Escritura. Mas uma coisa é conhecer a palavra. Os judeus conheciam a palavra. Mas Jesus repreende a eles várias vezes. Por quê? Eles conheciam a palavra, a letra, né? Os magos lá do Oriente foram lá perguntar onde vai nascer. Em Belém, da Judéia. Está escrito, é uma profecia que havia. Já há séculos antes de Jesus. Aí eles foram lá perguntar e eles disseram certinho. Eles sabiam, mas alguém foi lá em Belém para confirmar, para saber. Nada. Porque uma coisa é conhecer a letra da Escritura. Conhecer a Escritura como um livro qualquer. Tá certo? Que você decora história, geografia, física, não sei o quê. Embora a física não é muito decoreba, não. Entende? Mas coisas que você decora, português. Entende? Então, a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é um livro que liberta as pessoas. Sabe o que o diabo quer fazer? Acho que a maioria de vocês já deve saber. A maioria dos centros, chamados centros de recuperação de viciados, eles são tocados por crentes. A maioria. E crentes da religião evangélica. Então, o que acontece? Estão buscando trabalhar para que todos esses centros sejam fechados. Porque não pode haver mais uma ação pela fé. Quem está fazendo? Quem está por trás disso?
É um político? São os políticos? Ou quem está por trás disso, quem é? É alguém que está trabalhando sobre o mundo. Por quê? O tempo está chegando. Entende? O tempo está chegando. Talvez 2018, por aí, a gente já seja, né, levado a colocar o chip na mão. O que você vai fazer? Vai botar na mão, na testa? São perguntas, né? Que eu acho que a ficha tinha que cair dos irmãos, como é que a coisa está indo. Entende? Está aí a situação do gênero, né? Já nas escolas dá uma seguradinha, mas daqui a pouco a coisa vai. Então nós precisamos acordar, irmãos, para essas coisas. Não podemos ser como aquela igreja que dorme. Chega uma hora que eis o noivo, vem aí, temos que levantar. E o tempo de levantar é agora. E uma das coisas que mais entristece o meu coração é ver irmãos cativos. Tem coisa que me faz mal hoje. Pessoas cativas, pessoas que se dizem cristãs, oprimidas, cativas. Eu falei aqui no domingo, só para dar uma arrematada, né, que eu falei rápido, é o grande problema que as pessoas não conhecem, não conseguem ver as suas algemas, o que prende elas. Eu estou falando da igreja agora, não estou falando do incrédulo, não, estou falando da igreja, estou falando de nós. O que nos algema? O que nos prende? E coisas que aparentemente são lícitas, entende? Mas gente cativa. Irmãos cativos. Bom, uma das coisas que eu falei é sobre medo, né? Só para terminar e entrar em alguns detalhes aqui com vocês, essa parte, que foi a parte que eu enfoquei no domingo. Então, existem muitos tipos de fobias. Existem muitas coisas que as pessoas têm medo, e por terem medo, elas não são livres. Elas não são livres para viver na plenitude. Entende? E a pessoa acha que aquilo é assim mesmo. Então, só coloquei algumas coisas aqui. Tem gente que tem medo de escuro. Né? Você muitas vezes vai avaliar, você vai ver que a coisa está lá nas cantigas, quando estava no colinho, né? O boi da cara preta, lá pega a criança que tem medo de careta, e outras musiquinhas, né? Eu falei aqui uma vez, cara, quase todas essas músicas de ninar, você pode fazer, eu conheço poucas aí, mas talvez as mães e alguns irmãos aqui, que eles possam se lembrar de algumas. Vê se na realidade, normalmente, a maioria dessas músicas não são para colocar medo nas crianças. Vê se você lembra de uma, duas, três, aí. Estou certo ou estou errado? Quem está lembrando? Estou certo, não estou? Agora, aí a pessoa fica com medo. Adulta e crente, cristã. Tem medo, mas não sabe que o medo, a coisa começou quando ela era uma criancinha de colo. Lá no berço, no bercinho, no colinho. A coisa já estava ali, entrando. E aí você vê, a pessoa que tem medo, irmão, ela é limitada. Qualquer medo limita as pessoas. Medo é importante, mas você tem que ter medo daquilo que, na realidade, é problemático. Agora, o que não é, o que você pode vencer, mas é uma prisão, tudo que você vê assim, ó, eu tenho problema com isso, mas a maioria das pessoas que eu conheço não tem. É para você se preocupar. Entende? Quando você tem uma situação e a maioria das pessoas não tem, as pessoas que se relacionam com você, é para você se preocupar. Porque você é exceção.
E se é exceção, você tem que saber por quê. E ver se essa situação sua não te limita com relação às coisas de Deus. Medo de assalto. Cara, já fui assaltado várias vezes. Revólver várias vezes. Pô, por causa disso eu não entro mais em favela, não vou ver meus irmãos. O diabo está vencido, meu irmão. O diabo está vencido. Logicamente, a gente tem que ser prudente, como as serpentes, palavra do Senhor, e simples como as pombas. Tenho que ser prudente? Prudente. Agora, deixar de fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque eu estou com medo de ser assaltado, eu estou com medo. Difícil. Mas a gente sente, mas a gente se deixa vencer pela situação? Não. Pode ser um modo terror, mas você vai deixar que o diabo impeça você fazer a obra de Deus, você servir ao Senhor, você ir a tal lugar que o Senhor quer que você vá, por causa de uma situação assim? Maior o que está do que o que está. Ou a gente crê ou não crê. Medo de morrer. Gente, misericórdia. Como é que um cristão tem medo de morrer? Se para nós está reservado algo muito melhor que nessa vida, gente. Um exemplo bíblico que nós temos foi Paulo. Paulo, antes de ir para Jerusalém, teve um profeta chamado Ágabo que falou, isso vai acontecer, deu toda a dica o que é que ia acontecer com ele. Ele deixou de ir? Não. Porque ele não acreditou? Não, não é por causa disso não. Porque Paulo, ele sabia que é muito melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Para mim, o que é que Paulo falou? O viver é e o morrer é o quê? Lucro. Cara, esse é o evangelho, gente. Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho que eu creio. E tem que ser o evangelho que você crê, porque não tem outro. Está aqui escrito. Está aqui escrito. A palavra de Deus que fala isso. Está entendendo, irmãos? Nós estamos nos últimos tempos. A gente não pode deixar de fazer o que Deus tem para nós, por causa de estarmos com cadeias, algemas, né? Medo de dirigir automóvel. A gente anima sempre os maridos, né, a levar as esposas a tirarem carteira, porque na hora da emergência, meu irmão, na hora que tem que levar a criança para a escola, na hora que o próprio marido passa mal, aí não tem vizinho, não tem... Gente, pelo amor de Deus, muita gente precisando de libertação, muita gente, entende? Medo, eu estou falando de coisas simples, irmãos, estou falando de coisas simples, né? Medo de inseto, um cara que era policial, andava armado, cara, um negócio, cara brabo. Mas quando ele viu uma aranha, ele subia em cima da mesa. Ou fugia, né? Traumas, cara. Situações. Ah, irmão, tem medo não, tenho nojo. Tá, tudo bem. Fazer o quê? Agora tem medos que prendem a vida da pessoa, medo de tomar decisões. Gente, isso é uma coisa, inclusive, os homens, hoje, eles têm muita dificuldade com relação a isso. Esses são nossos assuntos depois, para estar conversando aí, né, com os homens. Gente, medo de tomar decisão, toma decisão. Mas vai errar, mas toma. Na próxima você acerta.
Quer acertar mais do que errar? Ora a Deus. Deus não dá sabedoria? Ou não? Vai orar, meu irmão. Pô, não sei o que fazer. Pô, vai orar. Pede conselho. Ouve a esposa. Avalie o que ela está falando. Não é ouvir e fazer, não, né? Vai a Deus orar, meu irmão. Por isso, irmãos, nós temos discipuladores. Gente, vocês são dos mais abençoados. Eu não tive isso não, meu irmão. Tudo meu, quando eu me converti, tinha que ser eu e Deus. A maioria das igrejas é assim. Vocês têm discipuladores, tem pastores, tem não sei o que ouve você liga. Meu irmão, olha só, eu estava orando aqui e tal, será que... Pô, meu irmão, a gente aconselha. Gente... Vocês talvez não avaliem o quanto vocês são privilegiados. Porque nós, barbinha branca, cabelinho branco, lá atrás a gente sabe o que é não ter. E hoje vocês têm, cara. Vocês têm até nosso telefone se quiser ligar. Pelo amor de Deus, queridos. Deus, Ele tem, na realidade, nos dado o melhor para que a gente não ande cativo. Tem gente que tem medo de não ser notado, tem que aparecer. Cara, isso é coisa de adolescente, esse negócio de a mais popular da escola, isso é coisa do diabo, cara. Entende? A gente tem que aparecer em Cristo. Se posicionar em Cristo. O resto é o resto, meu irmão. Quero ser popular para as pessoas se agradarem de mim e eu não testemunhar. Não. Mas isso é uma fobia, sabia? Que tem várias fobias hoje. E essa é uma delas. Tem gente que é uma beleza para contar piada, para fazer os negócios só para aparecer, mas é um coração errado. Não ser notado. Não assumir os papéis na vida, vamos deixar isso para depois. Medo de assumir responsabilidade, medo de ficar só. Aí arruma qualquer negócio aí, se amarra com qualquer negócio, desculpe. Aí vai viver uma vida algemada depois de casado, entende? Por favor, solteiros, viúvas, em nome de Jesus, você tem que ser uma pessoa criteriosa. Não é qualquer um que você tem que... não, estou sozinha, preciso de alguém. Você tem Jesus, meu filho. A Bíblia diz que Jesus é o teu marido. Vai se arrepender, filha. Em nome de Jesus. Você não tem que se amar. Tinha um irmão que tinha uma desculpa. Eu tenho que casar porque senão o trabalho para Deus fica incompleto. Meu irmão, vai cuidar de homens na igreja, meu irmão. Ah, meu irmão, está dizendo para não casar? Não estou falando disso não. Estou dizendo para você ser criterioso. Ouve, avalia. Nós temos vários conselhos para uma pessoa casar bem. A Bíblia tem, não somos nós. A Bíblia tem a orientação para quem quer ter um casamento que seja um casamento no padrão de Deus. Então, você não tem que ficar, não, já fiz 30 anos agora, não consigo mais, já era. Você não conhece o Deus que você tem, filho. Porque às vezes Deus está precisando de tempo para trabalhar o que Ele tem de te dar de melhor. Entende? Esse negócio do mundo, esses pensamentos são mundanos. Não são pensamentos de quem crê em Deus, de quem depende de Deus, de quem anda com Deus. Não são. Isaac, ele estava lá na dele. Quem estava providenciando a esposa para ele era o pai, que enviou o servo para buscar longe. Quando chegou perto, ele falou, essa que eu queria. Já estava sendo preparado, tudo Deus já estava preparando, gente. Esse negócio de medo,
Não. Você não deve ser uma pessoa solitária, porque a pessoa solitária é que cuida dos seus próprios interesses, é egoísta. Mas não é ser solitário, é ser livre. Deixar todos esses cativeiros. Gente, se eu fosse colocar a relação aqui, ia ser coisa grande. Ó, toque, transtorno, obsessivo, compulsivo. Cara, a maioria dos toques, rapaz, você resolve fazendo aquilo que você tem dificuldade. Não consigo isso. Consegue sim em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu prefiro ficar com a Bíblia, irmãos. Misericórdia. As pessoas ficam fazendo tratamento anos e anos e anos e anos. É melhor ficar com a palavra de Deus, irmão, porque é ela que liberta de tudo. Qual é o Deus que nós cremos? Qual é o Deus que você crê? É limitado? Que não consegue te libertar? Você anda segundo aquilo que você crê, segundo a tua fé. Se você crê que o teu Deus é todo-poderoso para te libertar, para te livrar, para te guardar, para te proteger, para te mudar, para te transformar, se você crê, é isso que Ele vai fazer na tua vida. Se você não crê, você vai ficar em algema e cadeias. Entende? É uma escolha. É uma escolha. E quanto mais você se enche da palavra, mais você anda com Deus, mais você vê como Deus, Ele na realidade, Ele se move através de você, em você e por você. Rapaz, não vou terminar essa palavra aqui não. Isso é só o início. Tem mais 3 itens aqui para falar. Sabe por quê? Estou sentindo aqui que Deus, Ele quer mudar a vida de muitas pessoas. Escutei um pastor dando testemunho. Ele disse que a igreja em que ele está vinculado tem mudado a cidade. E ele disse que ele não sabia porquê, até que uma pessoa, amiga do Evangelho, ela saiu de lá, passou um tempo fora, quando voltou, ela disse que havia um brilho na cidade. E como conhecia ele, foi procurá-lo, né? Sabendo que ele fazia parte. E aí disse, olha, eu vi uma coisa assim nova aqui na cidade, que eu vivi aqui muito tempo, saí. Só que agora que eu retornei, eu estou vendo algo que é animador. Que quem chega fica feliz, fica radiante, se sente seguro. E eu sei que isso é a igreja que está fazendo a diferença. Mas não a igreja no salão, a igreja fora do salão. Por quê? Ele disse, depois que os irmãos, eles entenderam quem eles eram, mudou tudo. Depois que os irmãos entenderam a ação de Deus através deles, mudou. Por quê? Se eu entendo quem é Deus, quem estiver ao meu redor vai ser influenciado pela minha vida. Se eu sou uma pessoa cheia de... Vou influenciar quem? Posso influenciar sim, a outras pessoas ficarem também igualzinho. Agora, se eu tenho uma vida aonde o poder de Deus se manifesta e eu animo as pessoas, eu manifesto uma vida para as pessoas de prosperidade. Quando eu digo prosperidade, não estou falando financeira, estou falando prosperidade de vida, de alma, de ânimo renovado sempre, uma vida de fé,
Isso é uma vida próspera. Eu vou atrair igual Jesus. O que Jesus fazia? Ele manifestava o que ele tinha. Agora, se eu estou algemado, alguém vai querer ficar algemado também? As pessoas já têm suas próprias algemas, ainda vai querer levar uma igual à minha? Então, nós temos que ser livres, irmão. Quando nós somos livres, que a palavra nos liberta, Jesus nos liberta, e ele já fez isso, o que acontece? As pessoas querem experimentar essa liberdade. Querem experimentar essa vida. Chega de cadeias. Já é a cadeia de tudo que é lado para o ser humano. Misericórdia. Você pega um brasileiro, faz entrevista com ele. O que é que você acha do país? O que é que você acha da vida? O que é que você acha da família? Cara, o cara não tem nada. Está tudo ruim para ele, gente. A gente está no mesmo lugar, no mesmo país. E para nós, e aí? Como é que está a tua família? Como é que está o país? As coisas que estão acontecendo não me afetam. Por quê? Porque Deus me dá a orientação de como viver nas crises. Crise financeira, está endividado, meu irmão? Está mal. Estava conversando com o irmão, é tudo simples, gente, tudo simples, tudo simples. Estava conversando com o irmão, compra à vista. Irmão, cartão é 14%, 15%, 16% ao mês, Eu como cartão, compro, mas pago à vista. O cara diz assim, não dá para fazer nada à vista, não dá para tirar 5%, 10%, 15% ou 20%, não dá? Então tá bom, porque aí eu tenho vantagem no cartão. Você tem que aproveitar das coisas, e não as coisas se aproveitarem de você ou as pessoas se aproveitarem de você. Você toma posse, porque você é livre. Se você não tem dívida, você é livre para comprar à vista, e você negocia preço. Quem é comerciante aqui sabe disso. O cara passa o cartão, ele está pagando o cartão. Paga uma taxa. E você acha que sai do bolso do comerciante a taxa ou sai do teu bolso? Então você pesquisa as coisas. Pesquisa. Viu? Agora vamos negociar. Pum, a coisa ainda vai lá embaixo. Então, cara, você só vai botando no cofrinho. Pum. Tá bem. Enquanto estão morrendo, você está... E a tua saúde? Rapaz, não vou falar disso hoje, não. Rapaz, quando eu saí do infarto, o médico passou para mim uns 9 remédios para tomar. Dos 9, eu tinha que tomar alguns deles 2 a 3 vezes no dia. Eu estou aquele limite tendendo a 0. Chegando a 0. Tomar mais. Estou caminhando, estou eliminando. Esse daqui é para quê? É para triglicerídeo, fora. Esse daqui é para quê? Esse daqui é para glicose, fora. Faz o exame aí. Tu tira o sangue, as taxas. Por quê? Porque eu mudei minha visão de viver. Estava gordão? Estava. Irmão, tem que emagrecer. Eu não tenho que emagrecer, eu tenho que ter boa saúde. Tem muito magro infartando. Não é ser magro. É ser saudável. É outra coisa que a igreja desconhece tremendamente, meu irmão. Isso é um capítulo à parte. Ainda bem que a Roseli tem falado alguma coisa, outras pessoas têm falado. Gente, vocês não sabem a diferença de uma vida onde você é livre para comer,
para beber, livre. Mas livre dentro daquilo que Deus libera, ordena. Sexo é uma coisa boa ou ruim? E agora? Mas o sexo livre, um sexo de adolescente, um sexo de pessoas sem compromisso é bom? Sim ou não? Ah, então você tem que dizer assim, depende. Mas no casamento? Benção pura. Por que no casamento é bom e fora do casamento está furado? É ruim. Por quê? Porque Deus estabeleceu que dentro do casamento, tranquilo. A gente precisa se preocupar com AIDS, sífilis, né? Está havendo a campanha agora da sífilis, estava ouvindo ontem. Sífilis. A gente precisa se preocupar com um monte de coisa que as pessoas de fora têm que ficar fazendo exame, não sei o que, isso aqui. Gente, tudo depende da orientação de Deus. Para você comer, para você beber, todas as coisas. Tudo. Aí você vai ser livre. Eu sou livre para quê? Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Sou livre na liberdade do Senhor. Sou livre. Acabou. Mas por que eu sou livre na vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e... Então, meu irmão, a minha vida é boa, é perfeita e agradável. Acabou. Não é simples? É simples, gente. Só que para tudo Deus tem uma direção. O problema é, você conhece as direções de Deus para todas as áreas da tua vida? Ou você está preso a coisas ainda? Eu quero falar, talvez vá continuar isso se Deus quiser, esse assunto, porque tem várias áreas da nossa vida que tem cativeiro, da vida humana e da vida principalmente dos que se dizem filhos de Deus. Fala do viciado. Ah, você... Fala do idólatra. Ah, você é idólatra. Fala... Mas, cara, grande parte dos crentes são viciados. Grande parte dos cristãos se suicidam, estão se suicidando. Quando eu digo suicidar, não é dar tiro na cabeça, não. É com a comida, por exemplo. Suicidas. E a pessoa não sabe. Não sabe. E estão se suicidando, mas não sabem. Grande parte das pessoas, dos chamados cristãos, são idólatras. Não sabem. Acho que idolatria é só aquela imagem de gesso, de madeira, de coisa. Cara, não sabe de nada. Cativeiro. Gente cativa dentro da igreja. Muito cativeiro, muito cativeiro. Então, isso, precisamos ser livres, irmãos. Quantos aqui querem ser totalmente livres? Glória a Deus. Começa a se preocupar com isso, começa a buscar em Deus. Começa a orar a Deus, porque o Espírito Santo vai te revelar muita coisa. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para te revelar. Se começar a sentir aquele incômodo aqui dentro, o Espírito Santo falando com você. Para com isso, deixa disso. Porque na realidade não está te fazendo bem. Seja livre. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vida, que é a vontade de Deus. Amém?